Pronto. Então, agora, boa noite a todos, efetivamente, né? Alguns que estão presentes na sala já me conhecem, mas acho que é a minoria. Então, meu nome é Cesiro, sou professor da área de contabilidade, né? Trabalho mais focado nos cursos de ciências contábeis, mas em algumas disciplinas eu acabo trabalhando também com uma turma de administração. Antes de eu efetivamente me apresentar melhor, passar meus contatos, tudo mais, gostaria de fazer uma enquete com vocês. Que horário vocês acham mais bacana de começar a aula? Eu sempre costumo dar sugestões de 7h15, 7h15, né? 19h15, 19h30. 19h30. Pode falar. Oi, Leandro? A colega ia falar ali, vou esperar ela falar. Ah, tá. 19h30. 19h30. Quem mais? Concordo Leandro com concordou. Professor, tanto faz. Desde que a gente começou até essa figura das aulas online, eu acabei colocando sempre essa discussão com as turmas pelo fato de alguns alunos acabarem chegando correndo em casa, né? Principalmente o pessoal que era acostumado a ir para Murici, é acostumado, né? Que trabalha ali no centro, às vezes é fácil de ir para Murici, começar a aula às 7h15, mas para chegar em casa já fica um pouco mais apertado. Então, por isso que eu deixo a escolha de vocês. Alguém se posiciona contra, a favor? Por mim também, tanto faz, professor. A Jéssica e a Bianca. Oi, prof, tudo bem? Oi, Regina. Eu prefiro às 19h30, porque eu não vou conseguir chegar às 19h15. Por mim, pode ser às 19h30 também. Também? Mais alguém gostaria de opinar? Por mim, pode ser também. Por mim, Por pode mim ser também. também. Apesar que 19h30 eu também chegaria atrasado. Daí também já não dá para extrapolar muito, né? Senão a gente termina meia-noite daí a aula. Mas então, dá para a gente começar às 19h30, então. Combinado assim? Pode ser. Pode ser, professor. Beleza, então. Então a gente começa ali mais ou menos esse horário de 19h30. E daí eu sempre costumo ir até umas 10h40, 10h50. Tranquilo para vocês? Não, aí o horário, aí você extrapolou. 10h40, 10h50. Que isso? Que horário é esse, prof? Eu vou ali até 9h10, 9h15, é o que eu costumo. Bom, porque olha, aí você já tava perdendo a minha amizade. Se a disciplina, Nossa, prof, até 9h10, muito tarde. a disciplina é contabilidade básica, né? Imagina avançada, até que horas que vai? Não é contabilidade básica. Hoje é gestão pública. É gestão pública. Me perdi aqui, desculpa. É amanhã, né? Desculpa. Contabilidade básica aí dava para ir até meia-noite, que é super divertido. Meu Deus, diversão em cálculo. Não, mas amanhã eu volto para o curso de contábeis. Amanhã me colocam em contabilidade. Quem que vai dar contabilidade básica para vocês? A Débora. A Débora? Então vocês estão no céu. Ela, como professora, é muito tranquila de lidar. Então vamos compartilhar aqui com vocês. Então deve estar aparecendo para vocês aí o plano de aula, né?
Então, meu nome, os que não me conhecem, né? Vocês viram, um pouco diferente. Só com vocês acostumarem, vocês nunca mais esquecem, nem que seja para me xingar, mas não esquecem mais. Parte de perfil de egresso, habilidades, competências. A ementa eu vou dar uma passada por cima, porque eu acho que é a parte mais burocrática de aula, não é uma coisa que vocês se interessam tanto, né? Mas ele também já está lá no AVA para vocês, tá? Conteúdo eu vou acabar tratando ali embaixo. Esse tema eu sei que é de extremo interesse de vocês, né? Avaliação. Então, como será composta essa avaliação no primeiro bimestre? Como a gente teve a mudança do projeto integrador para o primeiro bimestre, então serão 20 pontos de avaliação do projeto, avaliação bimestral, a prova 40 pontos, e trabalhos e atividades que eu vou passando para vocês no decorrer do bimestre, também somando 40 pontos. Acho que dá uma boa equilibrada, acho que ajuda vocês, né? Não? Sim? Sim, Talvez. professor. Sim. Tá. A maioria dos professores distribuíram assim, tá? Basicamente, agora, né, tá tranquilo. Vamos ver até o final do bimestre. O pessoal que já teve aula comigo sabe que eu acabo prezando até mais pelo trabalho do que por prova. Eu não sou uma pessoa que sou muito Nossa, eu só apegada. tive uma aula com você, professor. Uma aula. Hã? Eu só tive uma aula com você. Eu lembro. Você trocou de campus, né? Sim. Mas você pode perguntar para a turma que foi bem tranquilo. Assim, eu tento não focar muito na prova. Acho que ela é meio problemática. Não falo que a prova seja fácil, mas não é o meu método de avaliação preferido. Para o segundo bimestre, aí vai ficar 50 pontos da avaliação bimestral. Às vezes eu altero e jogo esses 10 pontinhos para os trabalhos. Então pode ser que no fim do bimestre eu acabe alterando, fique 40 pontos a prova, 50 trabalho. Mas formalmente fica 50 a prova, 40 trabalho e 10 a prova integradora. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Sim. Aí falando aqui das aulas. Hoje a gente vai passar um pouquinho mais pela apresentação da disciplina, falar um pouquinho da composição da esfera pública, da história dessa esfera pública, e eu acabei não colocando princípios, então ela vai ficar um pouquinho para frente aqui. Então, essa primeira aula, a gente vai trabalhar um pouquinho mais dessa estruturação do ambiente público. Depois, a gente vai falar de princípios da gestão pública. Princípio? Tem princípio na administração pública, gente? Será que tem? Será que não? Tem que ter, né? E previstos em lei, tá? Então quando o pessoal começa a falar de crime de responsabilidade, tem relação com esses princípios? Sim. Toda a esfera dos crimes da administração pública, dos crimes de responsabilidade, acabam sendo baseados nesses princípios. E toda a condução da atividade pública tem que ser pautada nesses princípios. Mas qualquer setor da esfera pública, toda e qualquer
atividade pública é pautada por esses princípios, pelo menos na teoria, né? A gente vai falar um pouquinho, então, sobre a relação entre o Estado e a sociedade, paradigmas, crises e reforma do Estado. E aqui a gente começa a entrar na área, não vamos falar operacional, mas a área prática da gestão pública. Como é que se conduz a gestão pública? Falando primeiro de modelos. Quais são os principais modelos existentes na literatura e aonde a gente costuma encontrar esses modelos? Aí a gente vai falar de planejamento governamental, com 2 aulinhas para pensar nesse planejamento. Organização e direção de setor público. Esse daqui é um dos que eu acho mais bacana na teoria, mas infelizmente o pessoal consegue destruir com isso na prática, às vezes. São mecanismos de controle da gestão pública. Ah, professor, mas por que o professor gosta tanto de mecanismos de controle da gestão pública? Será que o ambiente público necessita de controle? Mais do que qualquer outra empresa comum, no caso. Por quê? Professor, se não tiver controle e organização, algo assim dá merda. Mas é a merda. E o pior, com o dinheiro dos outros, né? Exatamente. Esse que é o grande detalhe, que envolve esses princípios aqui. Eles têm que ser respeitados ao máximo, porque o gestor público não lida com um patrimônio de alguém privado, mas sim de toda uma sociedade, né? Então, eu não vou lesar somente os sócios ou um acionista, mas vou lesar toda a sociedade. E como é algo que não tem um sócio, um acionista controlando de uma maneira mais eficiente, o Estado necessita de controles mais aprimorados. Faz sentido isso? Controles mais aprimorados? Ah, com toda certeza, né, professor? Isso eu digo de um processo simples, por exemplo, não é um processo de controle, mas é um processo que eu faço todo dia, que no caso eu trabalho no município. Então, com relação, por exemplo, contador e lá legado de boca a boca que ele responde por uma empresa e no fim ele não responde. Então, por toda a segurança, né, que nós temos que seguir conforme a legislação, eu tenho que exigir uma procuração assinada e registrada em cartório, comprovando de que ele tem autorização do sócio principal ou de alguma pessoa do quadro societário, por exemplo, para fornecer uma situação de cadastro fiscal dele no município. Porque você vai estar lidando com outra pessoa que às vezes pode não ter relação nenhuma com ele. Exatamente. E isso quase aconteceu esses dias de uma advogada, por exemplo, chega lá e fala, então, essa aqui é a dona da empresa, e no fim ela nem era dona da empresa mais, eu realizei uma pesquisa bem a fundo com ela, e daí eu pedi para ela formalizar, né, porque ela queria saber referente a valores, enfim, pedi para ela formalizar em processo para indeferirem, né, para a solicitação dela, porque a pessoa já não era representante da empresa mais, então por que ela queria informação? E então, nesse ambiente público, a gente depende mais do controle. E como contador, né, daí eu tenho esse gosto pelo controle, né? Uma das áreas de atuação, muitas vezes, do contador, o controle. Olha que feio, gente. Minha sobrinha pedindo cola pelo WhatsApp. O que a gente faz com uma sobrinha assim? Ajuda. Ajuda?
Então, vamos ver. Olha, como aluno é um bicho que não lê direito, né? Tinha uma palavrinha para responder a questão dela. Ela está fazendo uma prova, só divagando com vocês. Ela está fazendo uma prova de direito empresarial. E a professora colocou uma série de fatos para o contrato, e uma delas ali é que é uma sociedade empresária. Ela perguntou que tipo de sociedade pode ser. Aluno. Então, essa parte do mecanismo de controle, a gente também vai ter 2 aulinhas, tá? Para chegar na avaliação do bimestre. Para o segundo bimestre, a gente vai falar dos ciclos de políticas públicas, finanças públicas e orçamento público. 2 aulas separadas para essa temática, tá? Até porque o orçamento público, ela demanda um pouquinho mais de tempo para a gente conversar. Gestão de pessoas no ambiente público. Aí um pouquinho de marketing no setor público, de maneira bem superficial. Aí operações e serviços no setor público. E por último aqui, a parte de governança pública e geração de valor no ambiente público. Essa aqui é uma situação que vem ganhando muita força nesses últimos anos, o ambiente público preocupado em criar valor em relação à sua atividade. Nunca foi uma preocupação muito grande no setor público, né? Mas acho que os gestores públicos começaram a perceber a criação de capital político. Querendo ou não, a gente tem que tratar essa possibilidade nessa criação de valor, né? Muita gente vem gerando a sua história política com base nessa criação de valor. E daí, fechamos o bimestre com a avaliação bimestral e, se Deus quiser, não terei que aplicar exame final, né? Se Deus quiser. Todo mundo fizer todos os trabalhos bonitinho, tirar uma nota razoável na prova, acho que não precisamos dessa semana. Beleza? Beleza. Então, fica destacado, façam os trabalhos, gente. Façam, que ajuda muito. Vocês ficam menos sobrecarregados com nota de prova. E o professor é bonzinho nas provas? Como que é? Tem testemunhas aqui na sala. Pessoal que já teve aula comigo. Eu sou bonzinho, né? É. Viu? Sempre bom testemunho pessoal, que daí a gente fica mais empolgado. Mas não tinha nada de sarcasmo nisso, né, Larissa? Imagina, não. Diga, Leandro, pode falar.
Professor, a título de informação, né? Quais são os períodos que estão fazendo a aula hoje com o professor? Quinto, E as sexto, turmas, sétimo e né? oitavo. Então, É ADM todos? todos de ADM. Ah, ok. Sim, essa turma aí estava comigo lá na cidade e agora está aqui também. O único detalhe é que tá a turma da cidade da Murici. Eu quero só ver como é que vai ser essa prova. Entendi. Obrigado. Jéssica, olha, também quero. Como que vai ser essa história de prova? Vai ser remoto, professor, pode confiar. Boa pergunta, gente. Porque É você e a Débora nessa situação, porque pelo que eu vi, pelo que a Luana me mandou, é você e ela tendo aula com os dois polos. é verdade. Porque as outras turmas não têm essa característica. Sim, exatamente. E depois eu perguntar se ela está sabendo de como vai ser isso. Boa noite, Vai ser. professor. Boa noite, Guilherme. Por gentileza, tem algum dia na semana que o senhor está na Murici presencialmente? Segunda, terça e quarta. Todos os dias. Período da noite, o senhor está? Isso. Legal. Talvez o senhor comentou no início, né? Mas eu entrei um pouco depois. Mas legal, então. Então, não tinha comentado. Mas segunda, terça e quarta eu estou lá na Murici. Estou à disposição de vocês. Legal. Obrigado. Iniciando, o pessoal que já me conhece já sabe um pouquinho da minha formação, então ela é bem voltado para a área de contabilidade e gestão. Sou técnico em contabilidade, bacharel em ciências contábeis, um MBA em gerência contábil, gestão tributária e uma especialização em controladoria e o mestrado em contabilidade. Esses são os meus contatos. Então, meu e-mail pessoal, meu e-mail da Uniandrade. Confesso para vocês. Olha lá, sempre é uma pergunta dali. Já comentamos, Leandro. Confesso que o da Uniandrade eu não acesso com tanta frequência quanto o meu pessoal, tá? Então eu indico para vocês, precisou que é um pouquinho mais de urgência, manda no meu pessoal que é melhor. E casos aí mais... Oi, Amanda? A gente tem um grupo no WhatsApp da sala, referente à sua matéria. Certo. A gente pode colocar o professor lá? Pode, para mim não tem problema. Tá bom, então, obrigada, viu? De nada. E esse daqui é o meu WhatsApp. Então, quem precisar também, desde que não seja em horários absurdos, né? Até porque em horário absurdo eu não vou responder, porque provavelmente vou estar dormindo, alguma coisa assim. Mas eu sempre tento responder o mais rápido possível para vocês, tá? Então, Poxa, professor, sabe que eu trabalho 24 horas, sabe? A minha atividade. Em outro momento eu posso compartilhar com o senhor. Eu ia lhe mandar umas mensagens, geralmente, em torno de 2 da manhã, perguntando alguma coisa, mas o senhor cortou meu barato, pô. Mas, olha, como eu acabo tomando remédio para dormir, então vai tocar, eu não vou escutar. Certeza que eu não vou responder. Mas muita gente pergunta, mas eu posso mandar no fim de semana? A gente fala, não. Mas o pior que vocês mandam, eu acabo respondendo. Isso que me dá mais raiva, porque eu não consigo ficar sem responder. Eu acabo respondendo. Então, o que me dá mais preocupação, às vezes, é o e-mail. Então, já sabem, se possível, mandem no pessoal. E vamos começar falando um pouquinho, então, dessa gestão pública. Minha sobrinha responde a prova para ela, pelo jeito.
Queria nós ter um assim, a gente fazendo prova e ter um tio legal assim, pra ajudar a gente. Professor, você pode fazer isso com a gente, né? Ser tão legal a esse ponto. Mas amanhã eu vou dar um puxão de orelha nela. A gente não é sobrinho, mas é aluno, professor. Veja só. Que fonte de ajuda. O pior, sabe o que é? É que às vezes eu dou um monte de colher de chá para os alunos na prova. O pessoal que já teve aula comigo sabe. Quer ver? Agora ninguém vai se posicionar. Professor. Verdade, professor. Verdade, não, pode professor. falar. Você foi muito legal com a gente aqui Ai, meu Deus, esqueci o nome da faculdade aqui que a gente faz. Não é no centro, é a outra. Cidade. É O Wagner vai cidade. te dar Foi muito legal com a chocolate, gente, senhor, professor. Gratidão, pro. É, o Wagner, ele é sócio da Cacau Show, na verdade. Já prometeu, já, professor. Olha, Vamos ficar contando aí tudo aí agora. isso é corrupção ativa, tá, gente? Eu já falei para vocês. E ainda mais, ó, a gente está na disciplina específica boa para falar disso. Ó, mas o Vamos pessoal falar desse bicho de 7 cabeças aí, professor, que é a gestão pública. Mas o pessoal ali já viu, né, que eu sou bonzinho na prova, também não sou tão chato. Então, para poder falar da gestão pública, a primeira coisa que a gente tem que pensar é em administração, né? Pública, não, geral. Porque dali surge a figura da gestão pública e da administração pública. Então, primeiro, é bom a gente conhecer um pouquinho sobre a administração, o que significa essa palavra, né? Vocês devem saber mais do que eu. O que significa esse termo administração? Vou pegar meu marca-texto aqui. Professor, um silêncio de 2 turmas, veja só. Gerir recursos. Olha lá. A grosso modo, conduzir, né? Como conduzir? Então vem aqui do ad, né? Deriva do latim ad. Significa motivo de terapia. Acho que isso é mais para o contador, mas tudo bem. O ad vem ali de direção, do tendência para, e do mister, subordinação, obediência. Essa é a raiz etimológica do termo administração, né? Então, significando aquele que desenvolve uma função sobre o comando de outro, ou a serviço que se presta a outro. Isso tem alguma situação que a gente possa pensar na área pública? Olha, eu acredito, vou dizer assim, a minha visão voltada para a minha opinião, né? Não como análise técnica, né? Longe disso. Eu acho que a gente entra nessa questão quando a gente, como contribuinte, eu acho, na parte de subordinação, obediência. Se a gente não pagar o IPTU e nem os nossos impostos referente ao uso dos nossos bens, a gente vai pagar um preço caro por isso, principalmente com o leão, por exemplo. Mas veja que tem um outro lado. Então, a gente paga, recolhe tributo, sim, é uma fonte de riqueza, mas ele serve para quê? Para que atividades sejam prestadas para outro. Quem é esse outro? É o meu contribuinte. Amigo. Contribuinte, a sociedade como um todo, né? Lembrando, a gente está num ambiente teórico. Ainda não chegamos na parte dos paradigmas da administração pública. A administração nesse ambiente público é justamente a prestação
de atividades essenciais à manutenção da sociedade, né? Para esses contribuintes, para o cidadão em geral. Até a Jéssica comentou que ela trabalha na prefeitura. Você faz isso, não faz, Jéssica? Sim, e tem muita gente que acha que tem mais, que seus direitos sempre valem mais, mas você esquece do seu dever. Mas ali você está atuando como uma administradora pública, não está? Não, professor, na verdade não. Não? Tá. Se você parar para pensar, tá. Você administra uma atividade para essa sociedade. Embaixo de um guarda-chuva maior. Sim. Mas Sim. faz parte desse ambiente administrativo. Então, quando a gente... É que é uma tendência nossa pensar a administração pública, o pessoal lá de cima, o prefeito... É isso que a gente separa, tipo, a gente separa como... Não vou dar os nomes dos termos, que é muita coisinha, mas a gente separa, tipo, subsolo, chão de fábrica, e resumindo em contexto, assim, sabe? O prefeito, ele nem vai ver o chão de fábrica dele, ele só sobe lá e faz a imagem dele, né? A gente chama... Aí como é que fala? Realmente político é só imagem, porque o resto quem faz, de fato, são as pessoas que estão trabalhando lá todo dia. Mas até que eu vejo que alguns têm até mudado. Claro, mudar um ambiente político é muito complexo. Mas até vem uns gestores que têm um pouquinho mais de cabeça aberta. Eu vejo principalmente aqui por Pinhais. Mas é difícil. É difícil por causa da máquina pública que está instaurada no Brasil, né? Mas ali a gente tem essa tendência de pensar a administração pública a esses cargos altos. Prefeito, secretário, governador, secretários, presidente, ministros, mas Professor, não... uma questão assim de, tipo, compartilhando em contexto geral. Eu já trabalhei no estado e município. Então, pensando nesse contexto, maioria sim, que eu diga uns 75% de gestores que atuam na área de gestão dentro de organização pública não tem nenhum conhecimento verdadeiro de gestão. Maioria, é muito politicagem. É isso que eu identifico, pelo menos aonde eu passei, sabe? Não é só onde você passou. Infelizmente, o QI prevalece muito, né? Isso eu falo, eu também tenho... minha irmã já está 16 anos no IML. Ela faz o financeiro de lá. Ela é responsável financeira do IML. Vou falar pelo IML, mas isso se reflete em todas as entidades públicas. Quem sustenta a atividade em si, quem faz a máquina funcionar, geralmente são os concursados. Sim, as pessoas que, no caso, são contratadas para ir para um analista, um técnico, algo assim, são essas pessoas que movimentam, e as pessoas que aparecem em mídia ou algo assim, é realmente só para fazer bonito. Porque, às vezes, até fazendo bonito, essas pessoas fazem questões erradas. Porque, por exemplo, teve uma propaganda que a prefeitura fez, a daqui de Curitiba mesmo fez, e daí eles colocaram a gente como se a gente realizasse abertura de empresas onde a gente atua, sabe? Só que nós não realizamos a abertura de empresas onde a gente atua. Esse foi o maior erro, porque teve muita gente que foi realizar procura diretamente lá no Palácio da Prefeitura e não existe esse departamento lá. Ele existe nas ruas da cidadania, tudo uma organização. Mas, então a gente tem essa figura achando que é só a alta cúpula, mas não. A administração pública é todos os que estão envolvidos com essa atividade de prestar serviços à sociedade, executar atividades para o bem-estar social. Então a gente começa a trazer... aqui o outro slide. Então, a administração se refere ao conjunto de normas e funções que disciplinam os elementos de produção e submetem a produtividade a um controle de qualidade e organizam a estrutura e funcionamento de um estabelecimento.
pensamento bem desenhado e fácil de entendimento para a entidade privada, principalmente uma empresa, né? Mas a esfera pública segue a mesma lógica. Ela é uma organização de funcionamento diferente do que uma organização privada, mas necessita de controles e gestão para o seu bom funcionamento, assim como a empresa privada. Então, nesse sentido, o ato de administrar significa planejar, dirigir, organizar, coordenar e controlar organizações e ou tarefas, tendo como objetivo alcançar metas definidas por empresas. Então, seja ela pública, privada ou de outra esfera, né? De outra característica. Então, se eu pensar em não vou nem pensar em prefeitura, vou pensar em um órgão. Eu estou fazendo a gestão da Receita Federal. Estou como secretário da Receita Federal. Tenho que me preocupar com o planejamento da Receita Federal? Sim. Com a direção, com a organização da Receita Federal? Tenho. Com o controle dessa organização? Tenho. Visando o quê? O que é importante? As metas dessa organização. Será que todo ente público tem uma meta? O que é uma meta? Vocês da administração podem me falar melhor. O que é uma meta? É um índice que você precisa alcançar? O índice é uma métrica. Ela ajuda a verificar se a gente atingiu essa meta ou não. Objetivo. Um objetivo. Um propósito. Aí entra a figura que a Bianca falou. A maneira de controlar essa organização, principalmente para apontar se a gente está atingindo essa meta ou não, são aplicações de índice, né? Não é à toa que a gente tem o próprio BSC como uma das ferramentas que funciona muito bem no ambiente público. Mas fica a cargo da gestão pública fazer esse processo. Minha sobrinha quer que eu faça a prova por ela, pelo jeito. Então, a gente precisa dessa figura da gestão pública para fazer esse correto acompanhamento de qualquer ambiente, de qualquer atividade pública, né? Então, em qualquer país, qualquer que seja a forma de governo, de organização política, vai existir uma administração pública. Procede isso? Vamos pegar países bem diferentes. Quais será que a gente pode pensar? Vamos pegar a China, país quase comunista, né? Socialista, tem muita crítica. Vamos pegar outro país completamente diferente.
pegar país, Wagner, pensar em países. Então, a China, a Suíça, um país teoricamente voltado para o liberalismo, e o Brasil, que não é uma coisa muito bem definida, né? Esses 3 países têm administração pública, mesmo com um formato de governo completamente diferente e com organização política completamente diferente. Sim, se não tiver, que bagunça que vai ser. Então, indiferente da forma de governo, diferente de como esse país se organiza politicamente, vai sempre ter uma estrutura de administração pública fazendo com que esse país funcione. O que vai mudar, então, nessa administração pública com a forma de governo, com a parte política, é como é estruturado essa organização. Mas a organização, a administração pública, a gestão pública, ela existe. Então, é ela que permite que os governantes cumpram as funções básicas de governo, de forma a tratar, teoricamente, bem o seu público, né? De forma a atender à necessidade da população. Será que isso é novo também? Essa figura da administração pública? Eu acho que não, professor. Isso deve ter sempre existido desde, digamos... sei lá como é que eu posso definir. Tempos bem antigos, né? Que eu vejo, tipo, por exemplo, impérios, tipo, sempre tinha alguém prezando pela organização de sociedade, algo assim. Eu penso dessa forma. Mas está certíssimo, Jéssica. Desde quando existe sociedade, começa a existir a figura da gestão pública. Então, a gente pode pensar, desde o período paleolítico. Não, paleontologia é pesquisa de fósseis, né? Então, nesse período, o homem precisou aprender a cooperar e se organizar socialmente. Da eficiência dessa organização, depende o quê? Alimentação e segurança desses cooperados, vamos falar assim. Dessa população que começa a trabalhar em conjunto. Então, a liderança era exercida na época pela força física, né? É um pouco característica de primata, né? Então, com essa associação, com essa convivência em grupo, surgiram os primeiros clãs, e era normal a vida nômade em busca de alimentação, sempre em busca de novas fontes, quando o local de residência apresentava escassez de recursos. Nesse período, já existia administração pública? Inclusive como forma de governo, tá? Existia? Então, reparem aqui, ó. É exercida pela força. Busca de alimentação e segurança. Começa a surgir uma estrutura social. E começa, assim, uma forma rudimentar de administração pública. Então, desde quando a sociedade convive, ou quando o ser humano convive em sociedade, a gente começa a ter a figura da gestão pública. Claro, muito longe do que a gente tem hoje, né? Era uma maneira completamente rudimentar, mas já existia a busca pelo bem social,
a prestação de serviço por esse bem social, a predominância de uma liderança para com que essa sociedade conseguisse criar esse convívio coletivo. Me lembra até um pouquinho do meu condomínio aqui, mas tudo bem. Aí, no período neolítico, o homem passou a interferir decisivamente no meio ambiente. Então, ele deixa um pouquinho desse ambiente nômade e passou a organizar o cultivo da terra. Então, obtendo plantas e passou também a domesticar animais, controlando assim sua fonte de alimentação, evoluindo para uma fase teoricamente mais sedentária e passando a ser uma das maiores transformações da característica humana, né? Sair da característica nômade e fixar moradia em um local com a gestão dos recursos desse local. Pensando em gestão, eu teria que evoluir para conseguir isso? Ou não? Olha a diferença. Que a gente está num período mais focado só no como conseguir alimento. Aqui a gente começa a necessitar de controles sociais maiores, né? Vou começar a fixar residência, constituição das primeiras vilas, primeiras cidades, pensar na subsistência desses moradores. A gestão pública começa a criar características um pouco mais parecidas com o que a gente tem hoje. Claro, ainda muito longe do que é hoje. Então, a partir desse momento, o homem passou a dominar técnicas que permitiam a sua fixação em um local de residência. E o Antônio Pedro, no livro de História Geral, escreve o seguinte: não havia distinção social entre membros do grupo. Todos trabalhavam e o produto era consumido igualmente entre todos. Havia somente uma divisão sexual do trabalho. As mulheres teciam, cuidavam das plantações e faziam pequenos cestos, enquanto os homens cuidavam dos animais e construíam casas. Já começa a ter uma segregação de atividades nessa administração pública, né? Não entrando no mérito de quem deveria fazer o quê, mas começa a ter uma segregação, não começa? Uma especialização entre os participantes. Ainda rudimentar, mas a sociedade, a gestão desse ambiente começa a ganhar complexidade. Então, a necessidade de proteção levou à formação de grupos sociais mais complexos, as chamadas tribos, né? Ou seja, enquanto as mulheres cuidavam dos filhos, dos afazeres domésticos, os homens também cuidavam da proteção e sustento. Então, nesse período, até mesmo as ferramentas de trabalho eram mais simples, mais comuns, e a necessidade de maior controle na agricultura e criação de animais fez-se surgir a divisão do trabalho e especialização de função. Começa a ter ainda mais divisão social nessa gestão desses ambientes sociais. E chega o período dos metais, onde efetivamente surge ambientes de civilização. Então, é o estabelecimento dos homens
sobre uma área continuamente possuída e cultivada, vivendo em construções habitadas, com regras e uma cidade comum. Opa, surgiu mais um elemento importante no ambiente social e, consequentemente, na área da gestão. O que é? Regras. Regra. Regra é importante para o ambiente social. Total, né? Sociedade não conseguiria conviver da maneira que a gente tem hoje se não fosse pautado em regras, em normas, formas de conduta. E começa, então, também a... Começa não, né? Tende a deixar cada vez mais complexo esse ambiente. Então, começam a surgir as primeiras cidades com populações que aproximavam-se de 2.000 habitantes, na média dessas cidades. E nas sociedades civilizadas aparecem as propriedades privadas, e aqueles que possuem propriedade tornam-se ricos, e os que nada acumulam passam a depender dos ricos e, consequentemente, passam-se a ser explorados. Mais uma característica social surge, né? Qual que é? Extremos, uns com muito, outros com pouco. Extremos? Vamos chamar de classes sociais, né? Coisa que a gente divide muito bem a nossa sociedade hoje. A gente tem as classes sociais, onde políticas são aplicadas de modo diferente. Começa, então, lá no período dos metais, a constituição dessas classes sociais e as diferentes formas de gerir as necessidades de classes diferentes. Então, a administração pública, até então, era exercida por todos na organização e controle sobre a alimentação, na segurança contra os animais selvagens, de invasores, e deu espaço, então, para o surgimento de classes sociais. Então, passam a existir figuras de ricos, pobres, senhores e escravos, e o surgimento do Estado. Estabelecimento de um governo que administra para o povo e controla a força militar sob um determinado território. Surgem, então, dois elementos importantíssimos até os dias de hoje da gestão pública, da administração pública, né? Que é o quê? Estado e a sociedade. Aí a gente começa a pensar como que esse Estado executa o seu trabalho, como ele se organiza e como ele desenvolve as suas tarefas para atingir as suas metas. Quais as metas de um Estado, gente? Tem meta, Estado? Depende, né? Depende de como ele se organiza, como ele é formado, para poder identificar o que ele vai buscar como objetivo final. Então, surgem os elementos fundamentais para a gente pensar em Estado. Então, o Estado, para existir, necessita de alguns elementos. Primeiro, a figura do governo, ato ou efeito de administrar, sistema político que dirige um Estado como poder soberano.
é a organização necessária para o exercício do poder e leva a população ao cumprimento de normas que estabelecem a possibilidade, a condição de convívio social, né? Essa é uma característica de todo e qualquer Estado, diferente da sua forma, da sua composição, da sua estruturação, né? É a organização necessária para o exercício do poder e levar a população ao cumprimento de norma que estabelece a condição de convívio social. Se eu pensar em um país ditatorial, uma ditadura, o Estado tem essa função? Fazer com que os integrantes da sociedade cumpram as normas para boa condição do convívio social? No caso da ditadura, eu acredito que sim, né? É imposta, né? É imposta. Mas sim, é possível. É necessário. O governo tem essa característica. E um país constituído por uma democracia, o governo tem essa característica? Também. Né? Também. Então, indiferente da forma de governo, de como ele é constituído, o governo tem essa prerrogativa. Então, se eu pensar numa monarquia, vai ter essa característica? Vai. Ela é o que garante o convívio social através da execução das suas políticas e cumprimento de norma. Sem esse ente controlando a sociedade, ela provavelmente sofreria da chamada convulsão social, né? Cada um ia fazer o que bem entende e a sociedade não ia conseguir se desenvolver, não ia conseguir nem conviver. Então, esse é o primeiro elemento para essa possibilidade de funcionamento do Estado. Segundo, é a existência de um povo, conjunto de habitantes de um determinado local. Então, ele representa o elemento humano. É ele que vai conviver em sociedade. Tem relação com o governo? Toda, né? Toda. Aí o que pode alterar em como essa relação ocorre é a forma, a constituição do governo. Com certeza, em um país autoritário, esse povo não vai ter muito como interferir no governo. Num país democrático, teoricamente, ele é que vai gerir a forma de governo. E outro elemento necessário é a existência de um território, né? Então, extensão de terra que está sob condição de um governo. Então, o Estado é governado por uma minoria cuja força provém de uma combinação do poder econômico, riqueza, de uma força política, né, de um poder político, força e um poder ideológico, o conhecimento, o saber. Então, para a gente poder pensar em uma sociedade plena, eu preciso desses 3 elementos. Inclusive, esse cara, para ser considerado efetivamente um Estado, tem que exercer poder de soberania sobre esse terreno, né? Ninguém de fora pode interferir ou deve interferir em como
esse Estado, esse governo conduz as suas normas territoriais, as suas formas de condução social. Então, o Estado é a organização político-administrativa e jurídica e detém a força para impor normas e exigir o seu cumprimento a uma sociedade civilizada, necessitando, então, daqueles 3 elementos para a constituição social. Não havendo uma verdadeira democracia, poder emanado pela maioria do povo, né, o Estado, ao administrar, tende a beneficiar os interesses de classes dominantes. Então, ainda em relação ao Estado, é normal que alguns fatores sejam necessários. Aí tem a necessidade de um 4º elemento, que é o que eu tinha falado ali atrás, a soberania, poder absoluto e indivisível de organizar-se e de conduzir-se segundo a vontade do seu povo, dos habitantes desse território, né? Então, o povo, teoricamente, conduzem, indicam, controlam o governo, mesmo que seja por uma vontade de uma parcela da população, vão, sim, definir a soberania desse Estado. Então, ele fazendo, então, cumprir as suas decisões, inclusive pela força, de se necessário, né? Força. Isso é até uma característica do Estado também, né? Ou não? Quem tem o monopólio da força na sociedade? Vocês já pararam para pensar nisso? De quem é esse monopólio? Quem pode ser armado na rua? Realmente, eu até não tinha me atentado a esse detalhe, professor, mas realmente, quanto ao monopólio de força, quanto a poder militar, assim, né, realmente com armas, é realmente o Estado, né? A gente não tem, não tem nem imaginável. Ninguém tem uma bomba atômica guardada lá no sótão, no ático, enfim, né? Ninguém tem um tanque estacionado na garagem. Isso mesmo. Então, para constituir essa soberania, ele tem, inclusive, o monopólio do poder, né, da força, de preferência com a intenção de nunca usar. Mas, se preciso for, ele tem essa prerrogativa, né? Então, o conceito de Estado moderno está estreitamente vinculado com a noção de poder institucionalizado. Então, o Estado se forma quando o poder se assenta em uma instituição e não somente em um indivíduo. Por isso, vamos falar assim, os governos teoricamente mais evoluídos não controlam ou não são controlados através de uma pessoa só, né? Ou são? Não, né? Ministros, no caso da democracia, deputado, governantes regionais também, né? Mas vamos pensar até em um regime um pouco diferente. Na Inglaterra é monarquia, não é? Sim. Mas lá o poder é só da realeza? Acredito que não, né? Não. Lá, justamente para chegar nessa institucionalização do poder, existe o parlamento. Então, lá, por mais que exista uma monarquia, a figura de gestão social é feito numa modalidade parlamentarista. Então, tem um primeiro-ministro que controla essa administração pública e que é constantemente substituído através de eleição, tá certo que com a característica do parlamentarismo, mas existe
a institucionalização do Estado. Então, a tendência da gestão pública é ser algo institucional, não voltado para o indivíduo. Então, podemos dizer que no Estado moderno não há poder absoluto, pois mesmo os governantes devem se sujeitar ao que está estabelecido em lei. Mesmo os governantes devem estar sujeitos à lei. Por que será? Além de estar na sociedade, né? Fazer parte dela. Faz parte da sociedade e busca garantir com que esse governante cumpra as funções sociais desse poder institucionalizado. Então, ele tem que garantir, mesmo por força de lei, o cumprimento dessas regras para a sociedade funcionar da melhor forma possível. Até no comecinho da aula, nos primeiros slides eu falei, aqui no Brasil a gente tem os crimes de responsabilidade. Por que eles existem? Para fazer com que o governante trate a gestão do público, a gestão desse governo, da forma mais coerente possível, sem desvio de conduta. Então, qualquer país com um Estado com características modernas vai apresentar esse governante subordinado também às leis. E quais são as formas de governo existentes? Aqui não é algo tão novo, mas ainda prevalece. Olha que estranho. Que, se a gente for pensar, ele foi desenvolvido lá na Grécia Antiga. Inclusive, o Aristóteles faz uma hierarquia do melhor para o pior. Então, as formas puras são formas boas de governo e que visam o bem comum, que são descritos como a monarquia, governo bom de uma só pessoa, vem caindo em desuso, né? A aristocracia, governo bom de poucas pessoas, e o que se busca na sociedade moderna, a democracia ou a politeia, governo bom de muitos, o poder vindo do povo. Lá na Grécia Antiga isso funcionou também, né? Já existiam esses primórdios lá na Grécia Antiga. Não tinha? Figura dos senadores. Roma também teve um período que passou por democracia. E a gente tem as formas impuras de governo. Então, são formas más. Começando pela tirania, corrupção na monarquia, governo mau de um só. Então, visa o interesse do monarca. Uma oligarquia, corrupção da aristocracia, governo mau de poucos, visando o interesse de um grupo dominante, e a demagogia, ou democracia, na verdade, né? Corrupção da democracia, governo mau de muitos, mas que visa o interesse particular da maioria sem se importar com os demais. Então, o que eu falei para vocês, o Aristóteles já chegou até a indicar, a enumerar uma ordem hierárquica dessas formas, distinguindo, começando das melhores para as piores, de modo a denegação de formas que seguem a melhor são cada vez as menos graves. Ele classificou assim: monarquia,
aristocracia, democracia, demagogia, oligarquia e tirania. Para ele, a monarquia era melhor que a democracia, mas a gente vem depois a ter o entendimento que a democracia ela acaba prevalecendo, inclusive, sobre a monarquia e a aristocracia. Qual será que é o predominante hoje no mundo? Demagogia, né? Acaba tendo alguns países demagogos, né? Mas né? na essência é a democracia, né? Acho que é democracia, Olha, né? Eu brinquei, né? Demagogia, porque se analisarmos ali, a porque é o monarquia desvio, é né? uma licença para a tirania, né? A aristocracia é uma licença para a oligarquia e do mesmo jeito, né? A democracia. Mas a forma com que a maioria dos países do mundo tentam se estruturar hoje é pela democracia, né? Aí tem os desvios de conduta, infelizmente. Então, Haskell, no livro Teoria Geral do Direito do Estado, afirma: se o critério de classificação é um modo como a ordem jurídica é criada, então o mais correto é distinguir, em vez de 3, 2 tipos de constituição: a democracia e a autocracia. Opa, aqui já tem uma característica um pouco mais moderna, né? Já traz um ambiente um pouco mais prevalente para os dias de hoje. Por exemplo, a própria monarquia que a Inglaterra tem hoje não funciona numa forma democrata, né? Ela é uma espécie de democracia. E os países que não funcionaram como democracia, vamos pegar a Venezuela aqui como exemplo. O que ela é? É uma autocracia, né? O governo de um ditador. Então a gente acaba tendo essa predominância nos dias atuais. Então ele segue explicando que será um Estado democrático se houver maior liberdade política e o Estado autocrático se a liberdade política for pequena. Quando as leis são feitas para a participação popular, a gente vai ter um ambiente favorável à democracia. Porém, quando as leis são elaboradas sem a participação daqueles que vão ter que seguir ela, a gente tem a autocracia, são os autocratas. Então, a gente pode ter diferentes correntes de pensamento em relação a essa constituição do governo, essa forma de governo, né, não constituição, e a que mais se aproxima dos dias atuais são essas separando entre democracia e autocracia. E a gente também tem que pensar na figura do sistema de governo. Quais são os sistemas possíveis em um ambiente democrata? Um está aqui, né? Parlamentarismo. Qual é o outro? Antes de eu mudar de slide. Quem arrisca? Presidencialismo. Presidencialismo. A gente está voltado para o presidencialismo. Muitos defendem a mudança por parlamentarismo. E basicamente a forma de constituição e de controle do líder supremo, vamos falar assim, do chefe do Estado, é que é interferido por esse sistema, né? Então, o parlamentarismo é o sistema de governo em que o chefe do Estado não é o chefe do governo. Então, o chefe do Estado ocupa a posição mais alta de representação, não participando das decisões políticas. Pensando lá na Inglaterra, quem que é o chefe de Estado? Ou, no caso hoje, a chefe de Estado, né?
Era o que se envolveu em escândalo lá, não era? Não, Aquele é era a o rainha. primeiro-ministro, né? Esse é o primeiro-ministro, ele é o chefe de governo. Ele renunciou, né? Então, quem renunciou? Também, né? Ficou tão queimado que no parlamentarismo, esse chefe de Estado ele não tem muita função política. Quem faz essa gestão, quer dizer, não tem muita função de governo. Então, quem faz essa gestão é o chefe de governo. Então, o chefe de governo é convidado pelo chefe de Estado para compor o governo, mas ele necessita de aprovação do parlamento. Aí ele pode receber vários nomes, né, diferentes títulos, dependendo da região, do país. Então, na Inglaterra, esse chefe de governo é o primeiro-ministro. Na Alemanha, é chamada de chanceler. Na Espanha, presidente do conselho. Então, quando a gente fala primeiro-ministro, é a mesma coisa que falar o chanceler. O chanceler da Alemanha tem o mesmo poder político, poder de governo, né, que o primeiro-ministro na Inglaterra. São cargos equivalentes dentro de um sistema parlamentar. E, quando há crise, pode o parlamento substituir esse chefe de governo. Aqui que é o ponto mais interessante. A substituição em períodos de crise é muito mais simples. Diferente do presidencialismo, né? Então, é um sistema de governo em que chefe do Poder Executivo é eleito pela maioria para cumprir um mandato e acumula as duas características, chefe de poder e chefe de Estado. Então, ele é chefe de governo e chefe de Estado. Então, assim, não há dependência com relação ao poder legislativo, diferente do parlamentarismo, que o chefe de governo necessita aprovação do parlamento. Isso torna mais difícil a retirada de um chefe no presidencialismo? Tivemos aí recentemente, né? Recentemente o que, Leandro? Vamos lá, vamos explorar esse Dilma, né, por causa das pedaladas fiscais lá, sobre o que a gente está falando, né? Como tirar, como aconteceu a saída dela, né? Votos do... E é fácil? Eu imagino que a maioria tem que, né? Só que política é política. A gente precisa da maioria plena do Congresso. Diferente lá do parlamentarismo, que é muito mais rápido, muito mais célere de fazer essas substituições. Então, o presidencialismo, a entidade, a pessoa que está lá nesse poder, ele tem um acúmulo de poder muito maior do que no parlamentarismo, né? Por isso, a gente tem algumas tanto estudiosos, pensadores que defendem para o Brasil também a mudança para o parlamentarismo, né? Se um dia isso acontece ou não, não sei. Então, no sistema de governo parlamentarista, é necessário ter o apoio da maioria do poder legislativo. Senão, você não governa. E quando perde essa maioria, pode o parlamento exigir a dissolução do governo e substituindo esse chefe de governo. Já no presidencialismo é totalmente possível governar mesmo sem ter a maioria do poder legislativo. É mais difícil, mas não é impossível. Você pode não ter
tantas aprovações, mas você continua com o seu governo. Diferente do parlamentarismo, que daí o próprio parlamento pode retirar você. Então, no parlamentarismo, os membros podem optar entre permanecer no apoio desse chefe de governo, também como podem antecipar a eleição de um novo chefe de governo. Foi até o que o Leandro comentou agora há pouco sobre a renúncia do primeiro-ministro, né? Por que aconteceu a renúncia? Foi escândalos, não? E isso gerou uma repercussão muito negativa da imagem dele com o parlamento, não foi? E antes que acontecesse a destituição, eles forçam esse governante a renunciar. E foi o que aconteceu. Se ele não renunciasse, o parlamento ia acabar retirando esse governo dele. Então, enquanto no parlamentarismo o chefe de governo depende, então, dessa maioria para continuar no poder, no presidencialismo, o governo é menos dependente desses parlamentares e buscam essa aproximação por convicção ideológica ou na esperança de lograr benefício junto ao poder executivo. Isso aqui tem um pouco de cara de Brasil, né? Mas existe aproximação por interesse e convicção ideológica. Por isso que a gente tem na forma de governar brasileira, que é puramente presidencialista, né? A separação entre ala de governo e ala de oposição. Diferente de qual partido, de qual ideologia política esteja como governante, sempre vai existir essa figura da ala governista e da ala que seja contra, né? Justamente por essa possibilidade de se aproximar ou não, de acordo com a convicção e do presidente ou do chefe de Estado, do chefe de governo, né? Ou do chefe de Estado. Ih, deu branco. Presidente é chefe de governo ou chefe de Estado? Dos dois. Quando é parlamentarismo, o que seria o primeiro-ministro, o chanceler, ele é chefe de governo. Quando é presidente, ele é chefe de governo e chefe de Estado. Então, ele, chefe de governo e de Estado, pode continuar, mesmo sem a aproximação dos parlamentares. Então, hoje, eu tinha para trabalhar com vocês, é mais essa introdução, já imaginando que ia ter um índice maior de faltantes, primeira semana, né? Deixa eu até voltar a aparecer aqui para vocês. Esse índice maior de faltantes. Eu acabei decidindo fazer essa introdução, falar um pouquinho dessas formas de governo, como que se constituem, se é presidencialista, se é parlamentarista, isso influencia em como a administração pública é exercida, né? Para daí, na próxima aula, a gente partir para as divisões de poder e do que mesmo que rege a administração pública. Princípio, né? Alguma coisa assim? É princípio, gente? Já lhe respondo. Esqueci. Gestão pública. Não, mas da forma com que das normas de conduta da administração pública, são os princípios. Então, na próxima aula, a gente vai trazer essa separação, principalmente com o ambiente brasileiro. Como que a administração pública se institucionaliza no Brasil? Pode repetir, por gentileza? Como que a administração pública, ela
se institucionaliza no Brasil? Como que ela se divide? Seria pela divisão de estados, municípios. 3 poderes. Ok. Então, falando na institucionalização da gestão pública, a gente sempre divide em 3. Qual que é? Legislativo, né? Legislativo, Judiciário judiciário e executivo. esse aí mesmo. Mas em todas os níveis da gestão pública no Brasil, já que a gente é federalista, né? Então, o governo federal, né, se divide nesses 3 poderes. O mesmo vale para estado e município? Sim. Mesmo para estado a gente também divide no poder executivo, o governo do estado, legislativo, com o Congresso Estadual, né, como a Câmara Estadual com os deputados, e o Judiciário, e assim como o município, que tem o Legislativo, a Câmara de Vereadores, o Executivo, as prefeituras e o Judiciário. Então, por mais que a gente tenha essa divisão não de esferas, eita, deu branco. Mas a divisão entre União, estados e municípios, a gente tem como base essas 3 instituições de governo. Mas a gente vai tratar um pouquinho melhor delas na semana que vem, e também falando dos princípios da administração pública. Aí tinha alguém que perguntou sobre a lista de chamada, né? Foi o Leandro. Tá na sala ainda, o Leandro? Ou já desistiu da chamada e foi embora? Cadê o povo? Leandro, tá aí, Leandro? Tá. Opa, tamo. Okay. Ah, ele tá falando direto comigo. O difícil é ficar lendo esses nomes pequenininhos. Como que eu farei as chamadas? Hoje eu não vou fazer chamada, tá? Eu vou seguir, acho que é mais prático, a maneira que vinha sendo feita anteriormente. Mas pelo que as coordenações me avisaram, não seria necessário. Eu vou continuar colocando uma questão de presença. O que vocês acham? Ou preferem chamada tradicional? Como a gente já está acostumado, de repente, responder a presença lá. Não sei. Eu acho mais prático, né? Né? Todos concordam? Alguém discorda? Sim. Pode ser. Karina, Camille concordaram. Pode ser sim, professor. Uhum. Concordo. A Bianca também. Agora eu fiquei na dúvida. Theo? É Theo o seu nome? Concordo, prof. É Teodósia, professor, mas Theo é mais fácil. Entendi. Então, acho que a maioria concorda. A gente continua, então, com a questão de frequência. Só hoje, que daí vocês ficam dispensados. Todos têm presença garantida daí hoje. E na próxima semana, eu já posto também a questãozinha de frequência. Beleza? Beleza, professor. Beleza, boa noite, prof. Porra, Combinado, professor. Boa noite. ele descartou de uma Tá vez, bom, né? Tchau. Valeu, boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite. Semana que Era vem. só isso mesmo, professor, ou foi por pura pressão que o professor... Não, é o que eu separei para mais light. É porque, igual, no presencial, acho que foi no Santa Quitéria, teve professor que falou que ele saiu para o intervalo, a hora que ele voltou já não tinha mais aluno. Ai, deu vontade de fazer isso ontem, se eu não me engano, mas ficamos lá.
Não, mas Não é nem pelo professor, às vezes é pelo cansaço mesmo, né? Cansaço. A gente também... Professor, acho que no campus aqui na cidade também aconteceu a mesma coisa, que na verdade a gente não entendeu. O professor olhou o relógio assim e falou, olha, eu acho que deu, né? Levantou, pegou as coisas dele e saiu. Daí a gente ficou todo mundo, ué, será que é pra ir embora? E metade da turma ficou e metade foi embora. Mas daí parece que o professor tinha ido embora mesmo. Mas né, eu já imaginei que ia ter menos aluno. Hoje eu pensei, vamos fazer uma coisinha mais leve, contar um pouquinho de história para vocês. Para daí na semana que vem a gente pegar firme. Não foi por questão. A gente conversou com a Alessandra para ter a possibilidade de, pelo menos uma vez ao mês, a gente, né, se encontrar na faculdade. Porém, agora com a cidade junto com a gente, eu não sei se ela vai conseguir ou aí vai dispensar, digamos que essa sexta, essa sexta não, né? A quinta. Quinta a gente teria presencial com você, aí a cidade fica dispensada. Ou vice-versa. Então, seria legal essa escolha, né? Se eles conseguissem pelo menos uma vez ao mês da gente ver, ter contato com o professor, porque um contato ali só num corredor ou outro não é a mesma coisa de estar na sala, conversar, tirar dúvida, né? É tão mais... Tipo, eu acho que acaba até perdendo aquele medo, assim, eu vou chegar, vai ter prova, meu Deus, eu nunca vi esse professor. Tipo, essas coisas do tipo. Então, seria legal esse contato. Mas eu vou perguntar para ela, até porque eu estou na dúvida até como eu vou fazer prova daí, porque... Pois é, agora vendo que a gente tá com 2 turmas, né? Como é que eu vou fazer? Vou numa turma, vou A na outra? Alessandra comentou aqui com a gente também do campus que vai tentar fazer 2 aulas mais perto da prova a gente ter presencial. Foi o que ela falou pra gente ontem, que ela veio ontem aqui. Então, ela deixou meio estabelecido isso, mas falou que ia falar com o professor para ver se ia dar certo, até por causa da outra turma lá no centro, né? Uhum. Ontem ela chamou os professores para uma reunião. Provavelmente ela vai tocar no assunto. Então, se não tocar, daí eu também levo para... Até porque eu preciso saber como vai ser pelo menos a prova, né? Então, eu vou perguntar a ela. Daí na semana que vem, provavelmente eu já tenho alguma coisa para falar para vocês. Tá bom, então, professor, a gente aguarda. Então tá. Bom final de semana, bom descanso, até quinta-feira que vem. Quinta que vem, gente. Tchau, prof. Até quinta. Tchau, Lainara. Até quinta.